Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra falar de outro caso que inspirou a ficção. Hoje, Dahmer, um canibal americano que estreou recentemente na Netflix. Eat it. Mas antes de eu começar o caso e no final falar um pouquinho do que eu achei, não se esquece de curtir esse vídeo que já ajuda muito o canal e também se inscreve aqui porque a gente sempre fala sobre uma gama de coisas. Beleza? Agora bora lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre Jeffrey Dahmer, tá? Ele nasceu em maio de 1960 e teve uma adolescência, uma infância e uma adolescência muito conturbada. Ele presenciava muitas brigas entre os pais, além deles precisarem se mudar muito por conta do trabalho. E um primeiro parênteses que eu vou fazer aqui, quando ele era criança, ele precisou fazer uma cirurgia, 2 cirurgias ali de hérnia, e alguns médicos acreditam que isso pode ter influenciado no comportamento que ele começou a ter depois de um tempo. Na infância, ele tinha o hobby de fazer taxidermia com o pai. Quem começou a inspirar isso, a aflorar isso um pouco mais nele, realmente foi o pai. Era um hobby que eles dois faziam juntos, então, querendo ou não, isso aproximava os dois. Ou, pelo menos, era o que o Lionel Dahmer, o pai do Jeff, achava. Já na adolescência, o Jeff começou a ter problemas com a bebida. Ele sempre aparecia muito alcoolizado na escola. Ele, inclusive, foi expulso da faculdade por esse motivo. E, posteriormente, ele começou a servir o exército. Ele também foi expulso por esse motivo. Na escola, ele servia de piada ali um pouco para os alunos. Ele era meio que visto como o bobão da classe. E isso começou a mudar um pouco quando ele começou a parecer muito alcoolizado. E calhou de ser na mesma época que ele começou a ter esses desejos. Porque, como eu disse, ele fazia taxidermia, então ele explicou um pouco mais pra frente que ele tinha prazer em segurar órgãos. O jeito que, quando ele apertava, os órgãos ficavam e tudo mais. Isso é mostrado bem no começo assim, da série, já percebe. Já dá pra ver um olhar diferente dele com relação a isso. O primeiro assassinato aconteceu no dia 18 de junho de 1978. Ele deu carona para um homem chamado Stephen Hicks e eles acabaram indo pra casa do Jeff. E quando o Stephen quis ir embora, ele disse que não queria mais ficar na casa do Jeff, o Jeff acabou acertando o Stephen na cabeça, como um acesso de raiva ou, enfim, a emoção dele ali no momento. Ele não morreu de imediato, na verdade o Jeff enforcou ele. E depois que ele morreu, bateu aquele desespero, então ele desmembrou o Stephen e enterrou ele pelo quintal. O segundo assassinato do Jeffrey aconteceu em Wisconsin, quando ele morava com a sua avó. O Jeffrey, ele era gay, então ele saía, a diversão dele ali na época era sair para boates gay, para beber, para encontrar pessoas, para socializar, o mínimo que fosse. E foi em uma dessas boates, em 1987, que ele encontrou Stephen Tolman. E quando o Jeffrey chamou ele para eles dois passarem a noite juntos, o Jeffrey tava ali batizando a bebida dele ali com Boa Noite Cinderela. Mas ali, no calor do momento, ele acabou confundindo os copos e ele mesmo se drogou. Mas, mesmo drogado, ele ainda conseguiu drogar o Stephen. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele olhou pro corpo do Stephen, que seria do corpo do Stephen, e viu ele cheio de hematomas com sangue. E quando ele olhou para a mão dele, estava cheio de sangue também, com muitos hematomas, e ele não tinha entendido direito o que tinha acontecido, porque, teoricamente, ele tinha se drogado. Então é como se a noite tivesse sido um borrão, um grande borrão. Ele tinha se esforçado para ficar mais acordado, para poder drogar o copo do Stephen, mas, infelizmente, as coisas saíram ali do controle e ele acabou matando o Stephen. Dessa vez, para se livrar do corpo, ele colocou o corpo dele numa mala, levou para casa da avó e lá ele desmembrou o corpo todo. Mas, como lembrança, se é assim que podemos dizer, ele ficou com a cabeça do Stephen. Depois de mais alguns casos, eu não vou falar de todos os casos aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas em 25 de setembro de 1988 ele foi preso por
abusar sexualmente, tirar fotos, fazer menções, enfim, com Laus, uma criança de 13 anos. Ele atraiu o menino falando que ele pagaria $50 para ele só para poder tirar fotos. Mas chegou na hora, ele acabou drogando a criança, mas o Laus conseguiu se soltar e foi correndo para casa dos pais e contou tudo o que tinha acontecido. Em janeiro de 1989, ele disse ao tribunal que ele só queria tirar fotos, ele não queria de forma alguma se aproveitar a mais do menino, passar a mão, enfim, todas essas coisas. A promotoria pediu uma pena de 5 anos, mas o juiz acabou optando por uma pena extremamente mais branda, que é que ele passaria 1 ano em uma instituição correcional e ele iria lá para pernoitar. Ele poderia trabalhar durante o dia, mas ele ia dormir na cadeia. E uma situação que marcou muito, que foi o que mais me marcou no caso, quando eu conheci, foi o do menino Bonerac, que era irmão do Laus. Ele atraiu o Bonerac para casa dele com a mesma desculpa, falando que só queria tirar umas fotos, oferecendo dessa vez $100 para ele. Ele agiu da mesma maneira. Ele drogou o Bonerac e só que dessa vez ele meio que manteve o Bonerac como um zumbi, sabe? Ele tava ali, mas ele não tava, mas não tava. Ele vivia à base de drogas. Então, teve uma vez, ele saiu para comprar bebida, o Jeffrey saiu para comprar bebida, e o Bonerac conseguiu se soltar, conseguiu sair. Ele foi para o corredor do prédio, onde ele morava, onde o Jeffrey morava. Ele estava nu, estava sangrando e claramente ele era uma criança. Ele acabou encontrando 2 garotas que acabaram ligando para a polícia. E quando a polícia chegou, o Jeffrey chegou junto. Então o Jeffrey falou pra polícia que o Bonerac era namorado dele e que ele, na verdade, não era menor de idade, ele tinha 19 anos. E que ele só estava no estado que estava porque ele tinha bebido muito. Só que a verdade é que o Bonerac tinha 14 anos, não tinha 19. Mas os policiais simplesmente ignoraram as mulheres que estavam ali presentes, que chamaram a polícia e ajudaram ao Jeffrey a levar o Bonerac para casa do Jeffrey. E o Bonerac morreu nesse mesmo dia. Ou seja, ele quase foi salvo. Então, chegou muito perto ali dele sair, mas infelizmente ele acabou se tornando uma outra vítima do Jeffrey. Enfim, no total foram 17 vítimas e sua maioria negros. E ele cometeu canibalismo e necrofilia com a maioria deles. Mas aí você me pergunta, Mandes, como ele foi pego? Bom, ele tentou fazer sua 18ª vítima, o Tracy Edwards, de 32 anos, mas que ele acabou conseguindo fugir. Então, ele correndo, desorientado na rua, ele estava algemado, ele acabou encontrando 2 policiais, e ele deu relato para os policiais. Então, os policiais decidiram voltar na casa do Jeff para poder pegar a chave da algema que ele estava correndo, né? Da algema que ele tava no braço. Quando os policiais apareceram na casa do Jeff, ele abriu um pouco a porta, falou que tava sim com a chave, mas que ele mesmo iria pegar. Mas um dos policiais falou que não, que ele, o policial mesmo, pegaria, procuraria a chave e ele mesmo se certificaria que ia destrancar a algema do Tracy. E foi nessa de pegar a chave que ele abriu a gaveta e ele viu foto de muita gente morta, decapitada, enfim, pessoas antes delas terem morrido, porque ele tirava as fotos, ele chegava a tirar as fotos, e fotos das pessoas mortas, pessoas sem cabeça. Como eu disse, ele sempre tirava essas fotos porque era uma maneira que ele tinha de atrair homens para o seu apartamento, e quando eles estavam lá, ele drogava eles e cometia os assassinatos. Então isso que era meio a desculpa dele, tipo, eles não sentiram dor. Esse era o modus operandi dele. Na prisão ele confessou tudo, ele não negou nenhum assassinato, ele foi falando, simplesmente falando, contando toda a história. Foram mais ou menos 60 horas de interrogatório. Ele morreu em novembro de 1994, espancado na cadeia. Bom, eu descobri esse caso mais ou menos ali em 2018, 2019, não me lembro muito ao certo quando que foi, mas foi mais ou menos por essa época. E eu sempre achei muito interessante, eu sempre achei muito bizarro, não sei explicar pra vocês aqui agora
O motivo de eu ter achado tão interessante, acho que foi um dos primeiros casos que eu vi, e eu acho que foi muito pela questão do Bonerac, de eu saber que ele era uma criança e tudo mais, ele quase ter sido salvo pela polícia e não foi, por negligência. Então isso me marcou bastante. E a série traz muito disso, traz todo esse teor bizarro, toda essa coisa bizarra que tem por trás da história. Você entende um pouco do... Não entende, né? Você conhece um pouco do Jeffrey. É claro, tem muita romantização, né? Até porque tem que vender, tem que criar uma história pra isso. Algumas histórias nem precisam, mas essa precisa um pouquinho de uma coisa um pouco mais romantizada. Mas traz muito dessa bizarrice, traz muito dessa história impressionante que acabou se tornando. E principalmente, se você já conhece o caso, você vai se encaixar perfeitamente. Vai como se um quebra-cabeça ali. Você vai entendendo, vai lembrando de algumas coisas e vai tudo se encaixando. Uma coisa que eu gostei muito também, que não fala só do Jeffrey. Fala do pai, fala da avó, fala da mãe, fala da madrasta, fala da Glenda, que foi uma pessoa extremamente importante para a história. Fala da família das vítimas e como ele impactou negativamente muita gente. E o legal também é que em alguns episódios você quase se esquece que você tá vendo uma série sobre um assassinato, uma coisa extremamente bizarra. Na série também a gente vê como a polícia não tá necessariamente preparada para esse tipo de coisa. Como a polícia antigamente, até a polícia de agora, ela não leva em consideração o preto, a mulher preta. E isso diz muito na série, porque isso fica escancarado, porque foram mulheres pretas que denunciaram. Mas por serem mulheres pretas, ninguém deu ouvidos. E isso poderia ter sido evitado muito antes do que realmente foi. Você vai ver a série com uma expectativa e no final você vê que não é só uma série sobre assassinato. Isso é muito legal. Um parênteses que eu quero abrir aqui para o Evan Peters, porque assim, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele está entregando tudo. Como eu disse, gente, geralmente eu não fico com medo nesse tipo de coisa, mas o olhar desse cara tá na minha cabeça até agora. Juro pra vocês, tem uns olhares que ele dá ali que tu fica... Amigo, calma, você tá na TV, mas calma. Outra atuação que eu gostei muito foi da Niecy Nash, que faz a Glenda. Gente, esses dois entregam tudo. Juro pra vocês, que atuação. É óbvio que todos os atores estão muito bem construídos, muito bem caracterizados. Principalmente o Richard Jenkins, que eu provavelmente falei o nome dele errado. Toda a construção, todo o elenco, então assim, de parabéns. A angústia que a Niecy passa ali no final é quase palpável, gente. Juro, parecia que era eu ligando e as pessoas não dando ouvido. É palpável mesmo. Bom, gente, eu falei muito nesse vídeo. Esse vídeo deve ter ficado enorme. Peço desculpas a vocês, ao meu editor. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Não se esquece de seguir a gente aqui também. Segue a gente em todas as redes sociais, @etc e mais em todas elas. A gente sempre dá notícias sobre o mundo geek, novidades, tudo sobre jogos, tudo. E fica ligado lá na Purple que a gente faz live toda terça e toda quinta. Beleza? Não se esquece também de comentar o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou. E comenta aqui pra gente outros casos que inspiraram a ficção que a gente vai adorar fazer um vídeo sobre. Beleza? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!